Essa semana eu fiz uma publicação lá no Threads, perguntando se as pessoas achavam pertinente, se era profissional você fazer o seu portfólio no Instagram ou em qualquer outra rede social. E por que não fazer num site, né? Eu recebi diversas respostas, mas o que me deixou mais chocado é que a maioria dos comentários estavam reiterando o fato de utilizarem, de fato, o Instagram como portfólio, o que eu não acho muito correto, e eu vou explicar para vocês o porquê. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo. Eu sou o Cauê Paz do canal O Cauê em Paz. Eu falo de fotografia audiovisual, trabalho na área há mais de 8 anos e eu vou levantar essa bola aqui para vocês. Vamos discutir sobre esse assunto. O porquê que eu não acho profissional o seu portfólio como fotógrafo, filmmaker ficar no Instagram. Existem diversos profissionais de diversas áreas que utilizam o Instagram como portfólio. Eu vejo muitas meninas são nail designers, né, que trabalham com unhas de acrílico, de gel, que elas utilizam o Instagram para isso. Eu vejo cabeleireiros em geral que utilizam o Instagram, as redes sociais para isso, para poder mostrar o seu portfólio. Eu vejo barbeiros, muita gente que provém serviços de estética utilizam também. Só que aí tem outro fator. Eu vejo também profissionais de arquitetura, vejo profissionais de outras áreas mais técnicas, como até mesmo engenharia, mas profissionais que fazem a conexão direta com o cliente, mesmo tendo o CNPJ, que utilizam o Instagram apenas para você se comunicar com uma massa, mas o portfólio deles fica em um site. O que eu mais vejo que tem uma diferença é que quando o cliente ele atende, né, o serviço dele atende uma classe social, né, específica, ele começa a entregar um serviço mais premium, se é que você me entende. Não que não existam salões de cabeleireiros, né, cabeleireiras, esteticistas, nail designers que têm um valor muito elevado, né? Por exemplo, tem até aquele barbeiro famoso que cobra 10, 15 mil reais por um corte de cabelo. A gente sabe que existe isso e ele utiliza o Instagram para mostrar o seu trabalho. Mas quase sempre o que as pessoas estão vendendo quando elas vendem foto e vídeo, elas estão vendendo uma conexão e as suas habilidades. Mas quando você vende pessoa para pessoa, eu acho super justo você utilizar seu Instagram para isso. Quando você é um fotógrafo de família, uma fotógrafa de casamento, um fotógrafo reborn, você é uma filmmaker corporativa, essas pessoas que lidam com outras pessoas. Só que quando a gente fala num mercado de produtora ou que você atende grandes marcas, grandes prestadores, aliás, você é um prestador de serviço que atende grandes agências de publicidade, por exemplo, se torna um problema você só ter o seu Instagram porque você fica refém de não conseguir fazer uma comunicação visual muito clara. Eu vou explicar para vocês. Eu utilizo o meu Instagram hoje para criação de conteúdo para outros fotógrafos e filmmakers. É assim que eu faço a minha conexão. Eu falo, né, sobre esse tipo de conteúdo com outros profissionais. Só que eu tenho um segundo Instagram que ele de fato eu falo com clientes, né? Eu deixei ele abandonado depois que esse Instagram cresceu, porque eu estou focando em outras áreas da minha vida. Porém, quando um cliente chega até mim e pede o meu portfólio, eu mando o meu site. Porque o meu site ele vai encontrar só o meu portfólio. E se ele entrar em qualquer um dos meus outros dois perfis, ele vai ver posts para criar engajamento, para criar conexão com o público, vai ver os meus stories falando de uma lente, uma bateria que eu comprei, algo que não é muito comum quando o cliente entra dele ver e ele entender esse raciocínio, esse tipo de conteúdo que eu coloquei. Então a maneira mais correta de você utilizar as redes sociais é para você criar conexão com o seu cliente, tá? Ou com seus seguidores, sejam eles não clientes, sejam outros profissionais da área, como eu faço também, e você ter um site para alocar o seu portfólio. Porque assim o cliente vai conseguir navegar o seu site, procurar exatamente o que ele quer e ver o nível que você tem. E se um dia você quiser trocar de área, parar de atender pessoa física e subir para atender grandes marcas, você precisa de um site para mostrar o seu talento para isso. E para você saber como fazer isso, é legal você entender sites de concorrentes seus ou de pessoas que você almeja chegar no patamar delas e ver como elas se posicionam. Não é muito comum a gente focar todo o nosso portfólio no Instagram, porque é uma rede social que é feita para socializar. E ela não é como o LinkedIn, por exemplo. E até o LinkedIn não se coloca o portfólio lá. Você coloca trabalhos avulsos, mostra uma comunicação, mostra um carrossel de uma diária de trabalho como foi, você cria um texto explicando o porquê que aquilo é relevante para o seu trabalho, aquele investimento que você fez, aquele curso que você viajou para poder ter, aquele masterclass, aquele workshop. E quando a gente usa a rede social para só publicar trabalho, a gente vai ter duas perdas. A primeira é,
você vai perder engajamento, porque a rede social não é feita para isso, tá? E quando a gente utiliza ela para criar o engajamento, a gente acaba perdendo a possibilidade de alocar nosso portfólio. E é aí que eu recomendo você ter um site, você ter um lugar profissional que você vai mostrar o material que você cria, como você faz esse material, essa entrega também. É muito legal vocês começarem a compreender esses pequenos detalhes, porque isso vai possibilitar para vocês ter uma distinção de um trabalho profissional, mas que soa amador, e um trabalho profissional que soa high-end, que soa alto padrão. Eu sei que o meu site não é o melhor do mundo, porque eu realmente não estou concentrado em prospectar mais clientes nesse momento. Eu estou concentrado em atender com qualidade os que eu já tenho. Porque a maior parte dos clientes que chegam até mim, né, são por meio de indicação. E eu tô tendo um trabalho incrível, né, pelas indicações que estão vindo. E aí eu começo a me concentrar no quê? Eu prefiro muito mais me concentrar nessa comunicação com os meus seguidores no YouTube aqui, no Instagram, no TikTok, porque eu sinto que por mais que isso não dá um retorno financeiro diretamente, eu sei que daqui 5, 10 anos eu vou ter um engajamento muito legal, porque eu vou ter construído uma comunidade. E isso acaba me provendo, né, um resultado muito maneiro. Então, nesse momento, eu tenho um site online, ele tá com o host certinho, ele tem meu portfólio lá, não tá atualizado, mas ele tem meu portfólio. Quando algum cliente chega e fala, posso ver suas fotos? Eu mando meu site, ele tem acesso, porque isso me dá uma tranquilidade de que eu tenho um lugar para as pessoas verem o material que eu crio. E aí sim, na rede social, produzindo conteúdo, eu vou lá focar em criar conexão para futuramente isso virar uma base gigantesca, né? Um público muito grande de seguidores que a gente crie uma comunidade. Essa é a minha dica que eu deixo para vocês aqui. Eu queria ah, trazer essa reflexão, né? Para a gente poder entender esse lado, porque que eu acho que é importante você ter um hub para colocar seu trabalho. E aí vem um outro motivo que eu acho muito importante. Redes sociais acabam. Além de acabarem, elas se modificam, né? Houve uma época que profissionais colocavam suas fotografias no Orkut, colocavam no Fotolog, colocavam no Flickr. O Flickr já foi uma rede social que era muito usada por fotógrafos para alocar o seu portfólio. Só que as redes sociais elas mudam suas políticas de privacidade. Hoje o Flickr, por exemplo, está te limitando a colocar imagens de alta resolução, está colocando propagandas entre cada imagem e ainda assim está cobrando do fotógrafo para ter um perfil bem alocado ali na rede social. Então são várias coisas que vão te dando dores de cabeça. Se você ficar refém de uma rede social porque você está refém das regras que ela cria, vai que do nada o Instagram hoje pega e fala, quer saber? Foto não pode mais aqui, só vídeo. Não sei, o pessoal ficou maluco quando chegou o Reels e as fotos começaram a perder o engajamento que tinham antigamente. Isso pode acontecer, pode as coisas mudarem e ela te prejudicar como profissional. Então, o que eu acho que é o mais viável? Você ter um site, porque vai ser as suas regras, do seu jeito, da sua maneira, e em paralelo você utiliza a rede social da maneira que ela foi criada, porque assim você cresce, você cria comunidade, as pessoas te conhecem e aí sim elas têm interesse em conhecer o seu trabalho e entrar no seu site. Inclusive, eu gravei aqui com luz natural, né, tudo, mas utilizei os meus LUTs. Eu tenho um pack de LUTs chamado All Day LUTs. Esses LUTs são para o dia a dia, principalmente para trabalhos corporativos. E assim você consegue ter essa estética um pouquinho mais tratada e tudo mais. Você está vendo agora o log, né? Como que foi filmado, essa imagem mais acinzentada da minha câmera, que é a Sony ZV-10. Aí eu faço primeiro a conversão do REC 709, para você já ter o arquivo convertido. E depois eu adiciono a camada do LUT para criar um estilo na minha filmagem. Dentro desse pack tem 3 LUTs, se eu não me engano, 3 ou 4, que são os que eu uso nos meus trabalhos corporativos, que deixam ele um pouquinho mais bonito, com uma estética mais redonda, principalmente para entregar para os meus clientes. Diferente do meu pack de LUTs anterior, que eram os LUTs cinematográficos, que eles são muito estilosos, ele tem uma característica muito de cinema ali que eu associei. Esses eles são mais sóbrios e inclusive eles também servem para filmagens com o celular e para câmeras que não tem o log. Você só precisa dosar a intensidade que você coloca dele. Cauê, eu não sei instalar os LUTs. Baixando o pack de LUTs pelo QR Code que está aparecendo aqui na tela ou o link na descrição, vai vir junto um tutorial ensinando você a aplicar os LUTs pelo CapCut. Porque agora, se você, né, já tem habilidade com Premiere, com DaVinci Resolve, Final Cut, qualquer outro software, né, até o Vegas Pro que está voltando aí com tudo, você pode utilizar o seu software favorito, mas se você não tem experiência, ver um tutorial como utilizar no CapCut, seja lá com a câmera que você estiver usando. Fechou? Um abraço para vocês, eu quero deixar a recomendação de 2 vídeos aqui que eu acho interessante e
Espero você amanhã, todo dia aqui nesse canal, 6 da manhã. A gente tá aqui para trocar uma ideia e vamos tomar um café junto. Um abraço.